noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma noite para fazer a live, para levar a palavra do Senhor para vocês. Confesso que é diferente, é triste, né? Estar aqui e não poder ver o rosto de cada um de vocês, mas espero que isso passe logo e que possamos estar juntos na casa do Senhor, juntos abraçando, né? Nos cumprimentando, tendo momentos de união, de confraternização, e espero de coração que todos estejam bem, né? E que todos possam passar, né, por este momento, por essa situação ilesos, ou pelo menos que quando tudo isso acabar, todos estejam restaurados, né? Todos estejam fortes, né, com o Senhor, na presença do Senhor. Hoje, irmãos, eu vou começar falando os avisos breves sobre as nossas lives que estão acontecendo de terça a sexta-feira, às 20 horas. Todos os dias com temas diferentes, sobre a família, né, sobre uma palavra de edificação, sobre o nosso culto na quinta-feira, sobre os jovens na sexta-feira. Então, convido que todos vocês não percam nenhuma transmissão que está sendo feita e preparada especialmente para que vocês sintam a presença do Senhor. Os domingos, às 9 horas da manhã, tem o culto, uma palavra do pastor, e às 19 horas também, né, como é o horário de costume da escola bíblica e do nosso culto, que acontece aqui no templo. Então, só relembrando, de terça a sexta, às 20 horas, e no domingo, às 9 e às 19 horas, as lives. Quem ainda não trouxe e puder trazer os donativos, né, o pastor está recolhendo para poder ser entregue às famílias que estão passando por momentos difíceis, que se você puder contribuir, será muito bem-vindo, tá? Estamos aqui aguardando, né, o que vem, que o Senhor, né, se agrada quem dá com alegria, e é melhor dar do que receber. Então, se você puder, contamos com a sua contribuição. E também, irmãos, não deixe de fazer a sua oferta, seu dízimo, né, à casa do Senhor, para que você possa ser abençoado, para que você se sinta, que você seja grato a tudo que o Senhor tem feito na sua vida, né, hoje, ontem, o que virá, né, é uma forma de gratidão, o que temos a entregar para o Senhor. Hoje nós vamos estudar uma palavra que veio ao meu coração, no livro de Atos. O capítulo é 27 e o versículo é do 18 ao 25. Porém, irmãos, esse trecho ele fala sobre tempestades. Acho que um tema muito, para o momento que nós estamos passando, né? É um tema muito atual, porque nós estamos vivendo. Porém, antes de começar essa palavra, eu preciso falar para vocês, fazer um resumozinho rápido desse personagem principal, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começou, na verdade, na Bíblia, sendo Saulo. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, fala sobre Saulo como perseguidor do povo, dos cristãos, das pessoas que seguiam Jesus Cristo. E vou aproveitar o momento para falar para vocês da importância da escola bíblica. Nós estudamos esse livro de Atos, todinho na escola bíblica dominical, e foi uma bênção. Nós aprendemos coisas maravilhosas. Então vou abrir esse parênteses para, quando voltarmos às atividades normais, não perca a oportunidade de participar da escola bíblica, que tem nos edificado muito. Então eu vou fazer um resumo breve do que nós estudamos lá durante vários domingos. Então não tem como eu falar tudo agora, eu vou ser breve. Para aqueles que de repente não conhecem ou que não lembram da história, Saulo, ele era um homem malvado, né, perverso, e ele perseguia todas as pessoas que seguiam a Cristo. Porém, um dia, ele indo para Damasco para fazer exatamente isso, perseguir, prender, matar as pessoas que seguiam a Jesus, ele teve o seu primeiro encontro com Jesus Cristo. Uma voz, né, uma luz muito forte, fez com que ele ouvisse a voz do Senhor. E ele ficou perplexo, né? Não sabia o que estava acontecendo, e ele disse, e Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? E ele disse, assim, tremendo: Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, o primeiro encontro que Saulo teve com Jesus, ele se rendeu. Ele se rendeu ao seu amor,
E ele faz essa pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Qual foi, irmãos, a última vez que você fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para você, para o seu trabalho, para a sua obra, para o seu reino? Irmãos, de repente agora você esteja pensando: há quanto tempo foi essa última pergunta? Ou de repente você acabou percebendo que você nunca fez essa pergunta para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Ontem a pastora Rita falou sobre dons. Sexta-feira o pastor falou na live dos jovens, sobre ser usado pelo Senhor. Então, irmãos, faça essa pergunta. Pergunte para o Senhor o que Ele quer, o que Ele espera de você, de mim, que possamos servir, que possamos sentir o que Ele espera de cada um de nós. E aí, Paulo, então, aí o Senhor já o transformou em Paulo, né? Mudou o nome dele para Paulo, e ele começou a obedecer. Tudo que o Senhor mandava ele fazia, e ele começou a levar o Evangelho, ele começou a levar a palavra para aquelas pessoas que não conheciam. Ele queria que todo mundo soubesse que ele só precisava, que a pessoa só precisava ter o Senhor Jesus como Salvador, acreditar e crer que Ele ressuscitou e que através da graça ele seria salvo. E não mais sobre aquele monte de regras, né, que eles seguiam, de ser circuncidado e tantas outras coisas. Ele só queria que a pessoa tivesse certeza que pela graça seria salvo. E ele passou de perseguidor a seguidor de Jesus. Ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido por aquelas pessoas que pensavam como ele pensava antes, né? Que ainda não tinha se encontrado com Jesus. Então ele começou a ser perseguido. E começou várias viagens, ele começou a fazer várias viagens a outros lugares para levar o Evangelho, para levar a palavra. E em uma dessas viagens, já bem à frente, na terceira viagem que ele faz na condição de prisioneiro. Ele havia sido preso em Cesareia. E ele, como cidadão romano, ele pede para ser julgado por César, em Roma. E ele foi atendido o pedido dele, e ele seria transferido para Roma. Porém, ele iria como prisioneiro em um navio. E aí foi nomeado um centurião que o levasse até César. E aí, irmãos, quando eles encontram uma embarcação que faria essa viagem, ele diz para o capitão que não era o momento de fazer aquela viagem, que era um tempo de tempestades, era um tempo de ventos fortes, que não era o tempo de fazer essa viagem. Mas eles não deram ouvidos a ele, um simples prisioneiro, e seguiram a viagem. E aí, se você tiver curiosidade de ler em Atos, vai passar toda a trajetória lá no capítulo 27, no começo mesmo, sobre essa viagem específica, tudo que eles passaram. E aí nós vamos agora começar a ler. Eu só fiz esse breve resumo para você entender o motivo, né, do que aconteceu nessa passagem que nós vamos ler. Então agora vamos ler Atos 27 e o versículo 18 ao 25. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Lá atrás, quando ele avisou que não era o momento de fazer a viagem. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito.
Irmãos, eles estão agora, nessa passagem, eles estão no meio da tempestade. Eles estão no meio de um mar revolto, no meio de um mar, o pastor até mandou, não sei se todos viram aquela imagem, né, de um navio no meio de um mar agitado. Porém, eles estavam sem luz. Eles estavam, a gente viu aqui no versículo 20, havia alguns dias, nem o sol e nem as estrelas. Eles estavam na escuridão. Eles estavam sem direção. Porque pela época eles deveriam, né, eles se guiavam pelas estrelas também, né, e até pela luz que a estrela e o sol daria a eles. Então eles estavam em um navio que nos versículos anteriores havia sido lançado de um lado para o outro. Já eles estavam à deriva, sendo jogados, literalmente jogados de um lado para o outro, soltos naquele mar, né, e no final do versículo 20, eles dizem assim, que dissipou, acabou toda a esperança de salvamento. Aqueles homens, lá no final a gente vai ver que essa embarcação tinha 276 pessoas. E eles não tinham esperança nenhuma de sobrevivência. Eles sabiam que eles só tinham que esperar a hora de morrer. Porque já não tinham comida, já haviam lançado grande parte das coisas do navio ao mar, né? E aquela tempestade não passava, os ventos não passavam. Imagina as condições desse navio. Era um navio de carga, tinha prisioneiros como Paulo, acorrentados provavelmente. Imagina uma situação em um navio acorrentado, sem lugar, né, para se segurar, para se deitar. Imagina como foi essa viagem deles. E esses homens estavam sem esperança. Porém, irmãos, Paulo, apesar de todo o frio, apesar de toda a escuridão, ele não perdeu a fé. Ele não se desesperou. Creio que ele tenha tido medo, claro, sim, mas ele manteve a calma, manteve a comunhão com o Senhor, porque o Senhor mandou um anjo falar com ele. E se ele tivesse nesse momento desesperado, desnorteado e não estivesse em comunhão com o Senhor, provavelmente ele não teria esse momento, né? E ele diz que um anjo do Senhor, o Deus a quem ele serve, o Deus a quem ele pertence, iria salvar todas aquelas pessoas, né? Que nenhum fio de cabelo se perderia daqueles homens. Mas não eram 2 ou 3 homens, eram 276 pessoas, né? Então, Paulo, ele, apesar de toda essa situação, de toda essa tribulação, de toda essa tempestade, ele se manteve firme na fé com o Senhor. Então, irmãos, esse momento que nós estamos passando, tão difícil, né, para algumas pessoas, tão desesperadoras, algumas famílias perdendo emprego, outras famílias sem ter o que comer, né? A gente tem visto aí na televisão que as escolas estão dando cestas básicas porque a única alimentação que a criança tinha era na escola. Então, tantas pessoas estão passando por momentos difíceis agora. Então, quando Paulo chama todos eles e diz, não temas, o Senhor a quem eu sirvo, o Senhor a quem eu pertenço, irá nos livrar de todo mal. Então, irmãos, nesse momento, o Senhor, ele tem um propósito na vida de todo mundo, de todos nós. E ele diz no versículo 24, se você ler junto comigo, diz assim, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Esse era um propósito do Senhor na vida dele, que ele comparecesse perante César. Apesar de lá na frente, se vocês verem a história, ele foi condenado. Então, de repente, o propósito dele era o quê? Era passar por esta viagem e salvar essas 276 pessoas? Esse poderia ser o propósito na vida dele. E esse pode ser o propósito na sua vida, irmãos. Se você está num trabalho hoje que tem muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas atormentadas pela situação, pela insegurança, por medo de não saber o que vai acontecer, seja você essa pessoa, esse instrumento na mão do Senhor. Seja você olhar para João, para Maria, para a Cida, para a Aline, para o pastor Moisés, para a Juliane, para todos, né? Poderia falar o nome de todos vocês aqui. E diga, não temas, o Senhor é conosco. Não temas, vamos passar por essa tempestade. Momentos ruins, iremos passar sim, né? Já ouvimos tantas vezes que passaríamos por desertos, por vales, por tempestades. Mas quando estamos de mão dada com o Senhor,
essa travessia se torna menos difícil. Não estou dizendo que a gente não vai passar por momentos difíceis, mas se você estiver com o Senhor, se você estiver levando a palavra do Senhor, da mesma forma que o Senhor diz a Paulo que ele salvaria essas 276 pessoas, apesar dele ser, né, quem receberia a graça, essas 276 pessoas foram abençoadas por causa dele. E você pode ser essa pessoa e abençoar o seu trabalho. E fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor possam ser abençoadas, possam ser salvas, possam ver o poder de Deus na sua vida, possam ver a glória do Senhor. Então seja esse instrumento na mão do Senhor. Não permita que nenhuma tempestade, não permita que nenhuma escuridão possa tirar de você essa certeza que o Senhor Deus nos protegerá. Né? E como eu disse, né, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, nós precisamos ter fé. E a fé, irmãos, a gente precisa demonstrar para que as pessoas acreditem, para que as pessoas tenham a curiosidade de conhecer que Deus é esse que servimos. Porque apesar da dificuldade, apesar daquele desespero, que Deus é esse que Paulo servia e que fazia com que ele tivesse tanta tranquilidade? E aqueles homens começaram a acreditar no que o Paulo falava, né? E aí eles começaram a jejuar, por tudo que o Paulo falava, ele passou de um prisioneiro, provavelmente acorrentado, como um líder espiritual, como um líder daquelas pessoas que passaram a acreditar e a ter esperança que poderiam ser salvos, porque eles não tinham, lembra? Lá no final do versículo 20, eles tinham perdido toda a esperança de salvação, de salvamento, eles iriam morrer afogados. Então, neste momento de fé, agora, de momento de dificuldade, precisamos, através das nossas atitudes, como Paulo teve, demonstrar nossa fé. Como assim, irmãos? Às vezes a gente está aqui no culto e quem está pregando fala assim, o Senhor proverá. E a gente balança a cabeça que sim, o Senhor é a nossa fortaleza. Sim, creio, amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E a gente balança a cabeça que sim, que acredita. E agora, irmãos, como eu falei com uma amiga agora recente, precisamos colocar isso em prática. Tudo que a gente acena e concorda e acredita, agora a gente precisa colocar em prática e demonstrar essa fé, demonstrar ter paz, para que mais pessoas possam ter vontade de conhecer esse Deus a quem nós servimos, né? E a quem nos protege e a quem nos consola em momentos tão difíceis como esse que estamos passando. Então, o que nós precisamos fazer no momento de uma viagem como essa, que muitas vezes, irmãos, a gente vê uma situação, alguém nos aconselha dizendo que não é o momento, ou ora, espera, e a gente quer fazer. Paulo falou que não era a hora, mas aquele capitão não deu ouvido e foi para uma tempestade, sendo que ele havia recebido uma orientação de um homem de Deus. Então que nós possamos colocar o Senhor como capitão do nosso barco, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos levar às águas tranquilas. Há momentos de dificuldade, sim, passaremos, mas com mais tranquilidade, sem desespero e com a certeza de que sairemos salvos, né? Como Paulo diz àqueles homens. Medo nós teremos, e eu creio que Paulo teve medo sim naquele momento, mas precisamos ter a fé, a nossa fé firmada, né? Firmada na rocha, que é o Senhor. Amém? Um texto assim, um ditado que sempre diz, eu preciso falar isso para os irmãos, que problemas, tempestades virão e acontecerão. Mas a gente não pode dizer para Deus, Senhor, essa tempestade, essa chuva, esse saculejo, essa fome que eu estou. Não fala para Deus o tamanho do seu problema. Fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Fala para o seu problema o Deus a quem você serve, que Ele não fará você desanimar. Que este problema não fará você desanimar, sair dos caminhos do Senhor. E que você se fortaleça. E lá como Paulo, esse homem que nós vimos, que era um homem perseguidor dos cristãos, e como ele, possamos perguntar para o Senhor, mesmo no momento difícil, o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus, para contribuir com o teu reino, mas sem troca,
Eu vou fazer isso para que o Senhor me tire dessa tempestade, ou que o Senhor me tire deste deserto. Precisamos estar com o coração aberto, com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, todos os dias das nossas vidas. Que o som das tempestades, dos ventos, irmãos, dessas ondas batendo nesses barcos que são as nossas vidas nesse momento, sabe, que esse som não nos estremeça, não nos amedronte, mas que a gente possa, cada dia mais, acreditar, confiar no Senhor. E que, se caso possamos, que a gente pode cair, né? Em Hebreus 12 diz assim, que a palavra do Senhor nos diz que se cairmos, Ele nos convida a nos colocar de pé novamente. Então, caso isso aconteça, o Senhor irá te convidar e irá te ajudar a se levantar. Então, não acha que um momento difícil acabou, que nunca mais você poderá, né, receber bênção. Não é nada disso. Creia e não temas, que o Senhor é conosco. Que essa palavra, irmãos, possa alcançar o coração de cada família. Que essa palavra possa tocar cada irmão, como falou o meu coração. Eu realmente tenho passado por algumas situações, assim, alguns relatos que têm me deixado muito triste. Confesso que também passo por situações complicadas, eu tenho comércio, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu só tenho certeza que o Senhor proverá. Então, que essa palavra possa ir de encontro à necessidade de cada um de vocês. Que o Senhor possa falar com vocês através dessa palavra. Amém? Agora eu queria convidá-los, quem puder e quiser, fechar os seus olhos, nós vamos orar, né? Por mais uma noite, né, na presença do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, gostaria de te pedir, meu Deus, que o Senhor alcance cada coração, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra neste momento, Senhor. Que o Senhor possa, agora, neste momento, colocar as Tuas mãos sobre a vida daqueles que precisam de um acalento, que precisa de um conforto, Senhor. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa prover tudo aquilo que os irmãos precisam, meu Deus. Mesmo que com dificuldade, como muitas pessoas têm passado, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel. Eu creio, Pai, que o Senhor está olhando por cada um de nós. Que neste momento o Senhor visite as casas de todas as pessoas que estão nos assistindo, daqueles que não puderam, Senhor, mas gostariam, né, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar cada coração que está afastado, meu Deus. Que Ele possa, neste momento, se estiver passando dificuldade, que o Senhor possa tocar com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa sinta a Tua presença, meu Deus, e possa voltar aos Teus caminhos. Eu te peço, meu Deus, a bênção, que o Senhor guarde cada um de nós, que o Senhor nos livre de todo o mal, meu Deus, que só o Senhor é capaz. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Amanhã tem mais, às 20 horas. Não esqueça de participar, né, das nossas lives, e que o Senhor fique conosco, né, que nos livre de todo mal, e não vejo a hora de vê-los. Fiquem em paz, né, e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos.